Se você é crente, seja crente de verdade. Aqui não é lugar de sensualidade nem de imundícia. Aqui não é lugar. E eu vou lhes provar isso pela Bíblia. Escute, se você tiver paciência e tiver condição de suportar o peso da palavra. Escute o que a Bíblia diz sobre vestimenta. Gênesis 3:21. Deus foi o primeiro costureiro e o primeiro estilista. Foi o primeiro. Depois que o homem pecou, que perdeu as vestes da inocência, ele arrumou vestimenta para si de folha de árvore, significando a pecaminosidade humana. Deus desceu do céu e tirou aquelas vestimentas que não agradavam, e Deus mesmo vestiu o ser humano. Veja bem como Deus está interessado nisto, em que o ser humano reflita na sua vestimenta a sua santidade. Olha o que diz a Bíblia, no exemplo de Noé, aprendemos com ele que só opta pela falta de pudor quem saiu do controle do Espírito Santo. Noé saiu do controle do Espírito Santo, se embriagou e ficou nu. Só aconteceu aquilo que não é, porque ele estava fora da orientação do Espírito Santo. Quem anda seminu, irmão, sensual, que não agrada a Deus, está fora do controle do Espírito Santo, porque quem tem controle do Espírito Santo quer agradar a Deus. E se você tem desejo de santidade, diga glória a Deus. Gênesis 35:2, no exemplo de Jacó e da família, quando eles lançaram fora os deuses estranhos, eles também trocaram de roupa. Porque os deuses estranhos conduziu eles para a idolatria, para a fornicação, para a sensualidade e para a imoralidade. Quando eles se viram livres daquilo, colocaram fora os deuses estranhos, mudaram de roupa. Eu não consigo compreender que uma pessoa que aceite Jesus e permaneça andando seminua e dizendo que é crente, no mínimo a experiência não está completa. E se você está aqui esta noite, você veio justamente para ouvir essa palavra. Se você é crente de verdade, o Espírito de Deus vai te dar desejo de andar uma vida de pudor. Vai te dar compromisso. Levítico 18:17, descobrir a nudez de alguém equivaleria à manutenção de um ato sexual. E o ato sexual era punido, meus irmãos, com apedrejamento. Ou seja, olhar alguém nu, hoje isso é comum. Este mundo virou uma Sodoma e Gomorra. É televisão, é jornal, as pessoas não têm mais respeito. É um mundo imundo, que só quem está abaixo o manto protetor da graça de Deus, meus irmãos, pode suportar. Eu tenho estado em alguns púlpitos que eu fico com vergonha. Quando chego certas cantoras, eu tenho que olhar para cima, ficar dando glória a Deus, porque a vestimenta não é de quem louva a Deus, a vestimenta é de quem está servindo a Satanás. Eu fico com vergonha quando olho alguns corais, que as irmãs perderam a vergonha e não tem mais respeito pela santidade de Deus na igreja. Números 15:38-39. Deus proíbe a nudez e estabelece a vestimenta como fator de pureza sexual e demonstração de santidade aos seus filhos. Está lá em Números, leia a Bíblia, não dá tempo de ler hoje. Você vai ver que Deus estabeleceu a diferença diferente para homem e para mulher. Por quê? Para que não houvesse confusão no sexo e para que não houvesse libertinagem. Está na Bíblia. E consequentemente, os vestidos, a roupa dos filhos de Deus eram cheios de franjas e tinham pedaços da palavra. Para toda vez que alguém olhasse para aquela roupa, não visse pureza nem imundícia, mas visse a bondade de Deus e a santificação do Senhor. Todas as vezes que alguém olhasse para aquele irmão, para aquela irmã andando na rua, dizia: aí vai um filho de Deus que reflete a santidade de Deus na sua vestimenta. Olha aqui para mim, minha querida irmã. Esses degotes avantajados refletem a santidade de Deus? Para mim não tem importância, pastor. Mas quantos homens você tem feito pecar? Quanta gente que você entra na igreja tem que olhar para o outro lado para não ficar com vergonha, nem vergonha você, o seu marido e o seu pai. Esta roupa transparente que aparentemente não mostra nada, mas na verdade mostra tudo. Isto aí é a santidade de Deus?
Pense consigo mesmo se você está agradando a Deus dessa maneira. Olha aqui para mim. Esta saia comprida que vai lá no pé, mas a fenda sobe aqui em cima. Não tem problema, pastor. Como não tem problema, você já perguntou se você está agradando a Deus? Será que a igreja é lugar destas coisas? Ou é lugar da santidade de Deus ser demonstrada? Escolhei hoje a quem servis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês escolham a quem servir. Escolham para onde vocês querem ir. Eu tenho compromisso com Deus e com a sua palavra. Andar deixando os seus membros à vista, meu irmão, reflete a santidade de Deus. Não é agradar o pastor ou a igreja, eu estou lhe colocando frente a frente com Deus. Agora, se você anda desse jeito que o pastor proíbe, você é um imundo, você não é santo coisa nenhuma. Esta tua santidade é legalista e Deus não aceita. Você tem que ver desta maneira, porque Deus fez uma obra na tua vida. Porque o Espírito Santo não se agrada. Agora entrou uma mania aqui na nossa igreja. As irmãs me aparecem até dentro da igreja no culto, com a manga cavada aqui. Onde é que tem isso na Assembleia de Deus? Vamos terminar com isso, minhas filhas. Vamos terminar com isso. Vocês não viram exemplo nisso em mim, nem ensinei isso aqui. Nós temos compromisso de pouquinho a pouquinho, as coisas vão entrando, e se alguém não brada, como eu estou bradando aqui esta noite, Satanás toma conta da nossa vida. Agora tem uma moda que veio do fundo do inferno, da cintura baixa. É homem e mulher, com a saia lá embaixo, e os homens com as calças lá embaixo, mostrando tudo. De onde é que veio isso, meus irmãos? O exemplo da palavra não tem nada a ver com isto. Meus irmãos e minhas irmãs, a vestimenta na Bíblia foi estabelecida por Deus para demonstrar a sua santidade e para coibir a impureza sexual. E para que o povo de Deus pudesse ser santo. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? 1 Samuel 19, 24. Usar roupa interior é considerado como nudez. Provérbios 7, 10. A vestimenta em Provérbios 7, 10. A prostituição e o espírito de prostituição era indicado pela vestimenta. Olha o que diz a Bíblia. Eis que uma mulher sai ao encontro com vestes de prostituta. Está na Bíblia. Meu santo irmão, minha querida irmã, você está se vestindo como santo de Deus? Você está se vestindo como um santo de Deus? Em tudo a nossa vida tem que refletir a santidade do Senhor. Lucas 8, 26 a 35, a nudez é consequência de uma possessão demoníaca. A única vez que aparece uma pessoa nua no Novo Testamento estava endemoniada. E era um demônio tão violento que tinha que atar em grilhões. Se isso é um espírito, meu irmão, é um espírito, minha irmã, que te persegue, andar praticamente nu, de maneira sensual, a sua sensualidade santa de Deus, é para o seu esposo. Se você não é casado, espere ser casada. A sua sensualidade é para o seu esposo, lá dentro de casa, não é para ninguém ver, não. A intimidade do casal é uma demonstração da união de Cristo e a igreja. É uma demonstração de pureza e de intimidade. Pastor Luiz Antônio, está forte esta palavra. Eu sei que está forte, mas você vai sair liberto daqui esta noite, pelo poder da palavra. Eu não estou inventando nada, eu estou mostrando na Bíblia. Eu sou um pregador da Bíblia, tenho compromisso com Deus. Deixei 4 anos de engenharia química para abraçar a Bíblia, não para brincar de crente. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus e com a sua alma.
Como posso eu, como pastor da igreja, me sentir tranquilo? E eu vou dizer isso publicamente, porque já falei para a juventude hoje à tarde. Se moças, irmãs, estão no coral da igreja vestidas sensualmente, como posso me sentir tranquilo? Se eu me calar, eu sou companheiro do pecado e Deus vai cobrar de mim mais do que de você. Pastor, esta palavra está doendo, não tem problema. O Espírito de Deus vai colocar azeite nesta ferida. Eu quero é que você seja santo como Deus é santo. Eu não quero outra coisa. Olha o que diz a Bíblia, 1 Timóteo 2:9. As mulheres da mesma forma em traje decente, com modéstia, bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, pérolas, vestuário dispendioso. 1 Pedro 3:5, semelhantemente vós mulheres, considerando a vossa vida casta em temor, 3:5, o enfeite não seja no vestuário exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, porque assim se adornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Deus foi o primeiro estilista, o primeiro costureiro, o primeiro desfile de moda que houve foi lá no Jardim do Éden. Deus olhou e viu Adão e Eva desfilando, não se agradou, vamos tocar roupa, vai ficar do meu agrado. Vai refletir santidade, vai refletir pureza, vai refletir perfeição. Agora deixe-me lhes fazer uma pergunta, meus irmãos e minhas irmãs. A imundícia da moda atual, foi Deus que fez isso? Ou são estilistas imundos, satânicos, homossexuais? Que querem empurrar, meus irmãos, na nossa consciência, querem domesticar a nossa consciência com imundícia. Irmãos, o povo de Deus precisa se levantar contra estas coisas e bradar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu filho, agora é uma coisa tão diabólica que até homem usando pulseira no pé, usando brinco na orelha, usando piercing no nariz. E eu cheguei numa igreja um dia desse, que o líder do conjunto era todo tatuado e cheio de piercing. Eu disse, o que é isso, meu Deus do céu? E todo mundo batendo palma, irmãos, e profetizando, dizendo que estava cheio do Espírito Santo. Aqui não era o Espírito de Deus coisa nenhuma. O Espírito de Deus não aceita estas coisas. Aquilo era um espírito de demônio, de engano que estava lá dentro. Aos irmãos que trabalham com moda e vestuário aqui, procurem pautar os vossos negócios por uma vida santa. Coloque o que você tem lá na sua loja, no que você vende no padrão de crente. Nós estamos aqui para servir a Deus e glorificar o nome do Senhor. Há poucos dias, eu fui numa congregação no início do culto, e uma serva de Deus, uma moça, uma menina, filha de um dos nossos irmãos, me entra na igreja com a mini blusa e o umbigo e a barriga todo de fora. Com uma mini saia. E eu fiquei olhando e disse, mas senhor, o que é isto? Meu irmão, você é responsável pelos seus filhos, pela sua filha em casa e pela sua esposa. Não é o pastor que tem que corrigir, não. Tem a autoridade de Deus e corrige a sua família. Os seus filhos não são obrigados a ser crente, mas a igreja não é obrigada a aceitar os seus filhos em estado de imundícia. Aleluia. 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 Pastor, por que o senhor está falando tão forte? Porque Deus me ordenou, Deus falou comigo. Faz 30 dias que eu estou em diálogo com os obreiros, todas as quartas-feiras na oração, dizendo, vamos colocar a casa em ordem, irmãos. Vamos colocar a família em ordem.
Já falei aos obreiros para não constrangê-los. Hoje estou falando em Assembleia Geral. Já falei com a juventude, irmãos. A nossa igreja tem como um dos pilares da sua vida, da sua experiência diária, uma vida de santidade, uma vida com Deus. E nós não podemos deixar por menos. Pastor, mas está cada vez mais difícil. Está assim. Está cada vez mais difícil. E mais difícil para mim, que sou pastor e gosto de santidade, do que para você. Mais difícil para mim.